que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, queridos rádio ouvintes. Nós estamos no ar mais uma vez pela 96.9 Itaperuna. Graças a Deus estamos retornando de uma viagem bem longa, por alguns dias. Tivemos o privilégio de retornar a Israel. Israel quer dizer aquele que luta com Deus, né? Israel já teve muitas experiências de lutas. E quem não tem lutas? Mas o importante é você, nas suas lutas, nas suas batalhas, você colocar Deus. Então eu louvo a Deus porque fomos, ali estivemos, agora retornamos e estamos no ar aqui pela Rádio Itaperuna. Um bom dia para vocês, né, que vocês tenham uma boa recepção, uma boa audiência e que esse programa Ponto de Encontro possa falar ao seu coração. O desejo do nosso coração é transmitir a você a palavra de Deus, a vontade de Deus, transmitir para você a graça de Deus. A graça significa um favor que você não merece. E eu pergunto, quem merece, não é verdade? No mundo tão tremendo como nós estamos vivendo, quem merece favor? Quem merece graça? Quer dizer, a gente fala assim, eu quero esse Brasil, mas merece? Não é verdade? Então, nós estamos falando da graça de Deus, desse favor, mesmo sem merecer, não é? Um bom dia. Bom dia, Celso, tudo bem? Bom dia, doutor Hernani, bom dia, você ouvinte do programa Ponto de Encontro, você internauta. Olha, eu confesso que estava com saudade desse prefácio, né? O doutor Hernani abrindo aí o programa com seus pensamentos. Isso já faz, assim, parte na trajetória do programa Ponto de Encontro. Mas eu confesso que estava um tanto quanto saudoso de ouvir a abertura do programa com o doutor Hernani, que certamente hoje vai ter notícias de Israel. Eu me lembro que assinei uma revista um tempo atrás, chamada da Meia-Noite, e também Notícias de Israel. Agora o doutor Hernani esteve lá pessoalmente, em loco, que fala? Em loco. Então, certamente nos trará novidades da Terra Santa, as quantas andam as pelejas lá pela Terra Santa. É também uma atração do nosso programa hoje, com certeza. Também nós queremos mandar um alô para os nossos ouvintes ali da Vinhosa, em especial também a irmã Lielza lá no Jardim Surubi, o nosso irmão Luizinho Chique Charme Show. Pode? Conhece, Luiz? Chique Charme Show. Um abração, o Luizinho, e que você recupere o seu celular. Você que encontrou um celular 30 dias atrás ali na congregação da Irmã Celina, no centro da cidade, olha, o Luizinho precisa muito daquele instrumento de trabalho, assim, porque o celular hoje é uma ferramenta, né, com tanta coisa de informação, e está muito chateado. Olha, você que conhece o Luizinho, se você sabe do paradeiro do seu celular, você pode entrar em contato conosco, telefone 3824-1410. Eu quero mandar um abraço também rapidamente aqui, pastor, para o Paulo Fagundes, das nossas redes sociais, a Rádio Escola Bíblica Dominical, nossa irmã Lielza de lá, de Lielza Barrigossi, que sempre manda assim, mensagens para nós, com vídeos, né? Faz parte aí das redes sociais do programa Ponto de Encontro. Também nosso irmão Alessandro, e hoje a gente só abriu aqui no grupo do WhatsApp, da Rádio Escola Bíblica Dominical, muitos pensamentos, muitas ideias, vamos colocar assim, e mais que isso, mensagens vindas da parte de Deus no que concerne a sua palavra. Lembrando também que a gente tem a pesquisa da semana. A pesquisa da semana envolve a doutrina do pecado, vamos colocar assim, focando aqui, doutor, o juízo final. Quase não se prega mais isso, né, doutor? Não. O juízo final. Então a pergunta é essa. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que haverá um juízo final para todos quantos não tiverem seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, aqueles que não arrependeram dos seus pecados, aceitam no plano de Deus da salvação em Cristo Jesus. A pergunta é a seguinte:
Você, na sua opinião, por que ainda não houve o juízo final? Deus teria se esquecido? É que nós ouvimos alguns internautas expressando a sua opinião, e foi interessante, né? No transcorrer do programa a gente vai colocar aqui no ar os nossos participantes através das redes sociais. Temos também nosso YouTube, Rádio Escola Bíblica Dominical, ponto de encontro. Olha, faça uma visita lá, clique lá, tem assuntos muito relevantes para nosso crescimento espiritual. Também temos nosso WhatsApp, né, que é o programa Rádio Escola Bíblica Dominical, tem aqui com o telefone 22 991 04 9131, e também o Facebook. Bom, você quer mandar algum alô também especial nessa manhã, doutor? Ô Celso, Itaperuna é uma cidade realmente muito abençoada, não é? E passou agora por uma tempestade, né? E eu fiquei impressionado com a chuva. Mas você sabe... Você estava antes de eu sair, de viajar? Não, foi depois que eu retornei. Mas você sabe quem é o culpado disso? Quem é o culpado? Tem um deles aqui na minha frente, pastor Lino. Eu já li nos olhos dele. Entrou no Rio Muré e pediu chuva. Eu falei, gente, cuidado com isso. Ô Celso, você sabe qual é a leitura que eu faço de tudo isso? Fala. A leitura é o que está escrito em Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 11. Porque diz que no dia 17, lá está escrito bem assim, no dia 17 do segundo mês, abriram-se todas as janelas, olha só, dos céus, nesse dia. E também nesse dia, abriram-se todas as comportas do abismo. O que significa isso? Que antes desse dia, as janelas estavam se abrindo. Nesse dia se abriram todas. Mas antes desse dia, janelas. E nesse dia também, as comportas estavam se abrindo. Mas nesse dia abriram-se todas. Qual é o significado disso? Eu nunca vi explicação pastoral, nunca vi. Mas na verdade o que eu entendo lendo a palavra de Deus é que com o aquecimento global que houve nos dias de Noé, houve um derretimento total das geleiras. Entende? Nos dias de Noé. E só por causa desse derretimento total, abriram-se todas as comportas e derreteu tudo. Está entendendo? E por causa disso, o volume do mar aumentou demais e começaram a aparecer aquelas janelas nos céus. E onde se abre uma janela, como diz o outro, sai de baixo. Não é assim, Nino? Então eu acho que o que está acontecendo hoje no mundo, não é em Itaperuna não, as janelas estão se abrindo. Consequência dos dias de Noé? Consequência, quer dizer, como acontecia nos dias de Noé. Jesus falou, a minha vinda será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, só não tem outra explicação. Só poderia haver dilúvio se houvesse derretimento das coisas. E só pode haver derretimento se houver aquecimento global. E eu pergunto, hoje, tem aquecimento global ou não tem? Não é verdade? Quer dizer, então, as inundações estão aí. Não, estão aí para todo mundo ver. E é curioso, né? Agora chove, mas não parece mais verão. De primeiro, o céu escurecia, começava a trovejar, começava a relampejar. Falei assim, caramba, vai chover. Agora não, está tudo normal, de repente escurece o céu. Prova disso foi na última, quinta-feira. Foi quinta-feira. Eu né? saí e as pessoas, mas gente, mas não tinha, o céu não estava nublado, nada, como é que... E fiquei preso aqui na cidade. Não. E para não ficar mais preso, o que eu fiz, sabe uma coisa? Eu vou me mandar debaixo dessa chuva. Parece. E peguei a minha bicicletinha e saí do centro aqui na rua 21 de abril, próxima aqui a Abril Lange Nogueira, que ali a pancada de chuva praticamente inunda tudo, né? Certo. Mas, doutor, foi interessante abordar as pessoas, mas gente, não está parecendo que ia chover. É verdade. As pessoas foram pegas assim, de surpresa, ninguém estava com guarda-chuva, nada. E outra coisa, Jesus falou que assim como nos dias de Noé, eles não perceberam o dilúvio. Quer dizer, as janelas estavam se abrindo, deu para entender? Quer dizer, as comportas estavam se abrindo, estavam aquecendo, você está entendendo? E o Noé preparando a arca para o dilúvio. E a Bíblia fala que eles só perceberam o dilúvio, na verdade, quando Noé entrou na arca, aí já era tarde.
Agora eu pergunto, isso não fala nada da vinda de Cristo? Jesus falou que também nós não vamos perceber a vinda de Cristo. Tudo o que está acontecendo agora está relacionado à vinda de Cristo. E as pessoas não estão percebendo. Entende? Os fenômenos estão surgindo um atrás do outro, assim, né? Como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma também. Na verdade, onde foi morar o chamado justo Ló. Não é assim, pastor Lino? Bom dia. Bom dia, doutor Hernani, missionário irmão Celso, Luiz e todos quantos nos ouvindo, onde quer que você esteja. Do seu lado, Deus abençoe você, sua família, que você venha aceitar Cristo, fica preparado aí para a morte ou para a vinda dele. Não morra perdido, não viva sem Cristo. Mas, doutor Hernani, quantas horas daqui a Israel? O trajeto é assim, você vai daqui... Se eu soubesse, eu ia trazer para mim uma bandeira da nação. Mas tá bem. A gente vai daqui, eu fui do Rio até São Paulo. Sim. Você demora mais ou menos 35 minutos, do Rio a São Paulo. Aí em São Paulo você pega para Londres. Aí você leva mais ou menos 11, 12 horas de viagem. E de Londres você pega outro avião. Que isso? Aí você leva mais 5 horas de avião. 12, 17, quase 18 horas de avião. Direto assim, ó. Vai deixando um e pegando outro. Meu filho Agora, esteve lá, eu já não... é um privilégio tremendo, né? Porque o homem, o chamado primeiro Adão, né, ele realmente comeu da árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal. E nessa árvore cresceu demais, né? Você imagina, você sai daqui e chega lá em 17 horas. Israel, para ir do Egito, na verdade, até Israel, levou 40 anos. É verdade. Olha que doideira. Simplesmente um trajeto, né? E você diria que em poucas horas você pode dar a volta ao globo terrestre. Olha só. Foi longe, foi muito longe mesmo. Avanço, né? Avanço. Muito avanço. Então, a Bíblia compreende Daniel 12. Daniel 12 que fala, né? A ciência. Que a ciência se multiplicará. E você entra num avião de mais de 300 passageiros, mas de avião cheinho, cheio de mala. O senhor foi em caravana ou foi mesmo? Foi um grupo, né? Ah, sim. Um grupo de 14 pessoas. Beleza. E eu tive um privilégio que, olha, sinceramente, maravilhoso. Né? Porque desse grupo, né, algumas pessoas queriam, vamos dizer assim, confirmar o seu batismo. E outras pessoas querendo batizar. E quem é que ia batizar essas pessoas? Aí na hora, nós estamos lá no Rio Jordão, né? No Rio Jordão, Sim. onde teria sido batizado Jesus, onde João batizava, né? E alguém fala para mim, pastor Hernani, o senhor poderia batizar para nós? O privilégio é um mistério de Deus, né? Tá vendo coisa que nós não sabíamos. E eu não fui avisado antes. Foi assim. Soldado? Foi soldado para a guerra. Pode batizar? Eu falei, posso batizar sim. Eis-me aqui. Mesmo aqui. Está entendendo? Legal. E então, mergulhamos, e o meu filho me ajudando. E foi muito interessante, quer dizer, em 76, eu fui a Israel com o meu pai. Quer dizer, quando o meu pai completou 70 anos, nós quisemos dar um presente para ele. Então eu fui com o meu pai lá. E agora, quer dizer, em 2018, o meu filho, Wellington, é comigo. Uma geração vem, outra geração Olha vem. que coisa interessante. São privilégios que Deus está concedendo ao Senhor. Com certeza. E ele ficou encantado com Israel, né? Porque Israel é diferente, uma terra diferente. Uma terra de... Você não vê as pessoas paradas, sempre trabalhando, sempre buscando, sempre... E uma das coisas que me impressionaram muito em Israel, me impressionaram mesmo, é que eu vi numa praça lá, eles estavam montando um candelabro. Candelabro. Você está entendendo? E esse candelabro, ele ficava no templo, na verdade, e ele era abastecido com azeite. E ele ficava sempre aceso, não podia apagar o candelabro. Aquele azeite é figura do Espírito Santo, que nós devemos ter dentro de nós, porque o Espírito Santo tem sido derramado em nós. Então esse Espírito Santo não deve ser apagado. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito que habita em vós, não é verdade? Então eu vi numa praça assim, aquele candelabro grande, todo de ouro.
quase que a altura de um homem, o candelabro, a altura de um homem, né? Com aqueles 7 braços, né? Aí eu perguntei ao guia, e o guia é interessante, ele foi criado aqui no Brasil, nasceu aqui no Brasil, e depois foi para Israel. Então ele entende tudo de Brasil, entende tudo de Israel, entendeu? E eu perguntei, escuta aqui, qual é o significado disso aqui? É para a gente ver, é para mostrar, é para alguma festa que vai haver? E ele falou assim, não, esse daí já é um utensílio do templo que o judeu vai construir. Já está à mostra publicamente? Publicamente, para todo mundo ver. Interessante. Eu falei, gente... que A igreja evangélica lá, doutor? Ah, existem. Quer dizer, o número é muito pequeno, né? Tá entendendo? Certo. Mas há crentes também, há judeus crentes também. Nós entramos num barco na Galileia, andamos de barco, né? E o dono do barco era um judeu cristão, ele se converteu. Entende? Certo. E eu falei assim, mas foi uma coisa assim maravilhosa. Foi bem gratificante mesmo. Foi bênção pura, sem Bênção pura, né? Bênção pura. Olha aí, 11 horas e 14 minutos. Certamente, no transcorrer do programa, o doutor Hernando vai falar mais alguma coisa sobre Israel. Nós somos curiosos. E saber também, doutor Hernando, rapidamente, e tem algum vestígio daquelas ruas poeirentas de Cafarnaum, ou da própria Galileia que o senhor esteve? Não tem nada Tudo naquele asfaltado, tempo. tudo. Hoje é modernidade também, né? Cafarnaum, quando eu fui lá em 76, me chamou muita atenção, porque as outras cidades foram reconstruídas. E Cafarnaum estava toda em ruínas. Ruína da casa de Pedro, onde Pedro morou, a sinagoga onde Jesus entrou em Cafarnaum, tem lá ruína disso ainda, né? Aí eu perguntei ao guia, uai, não estou entendendo. Por que Cafarnaum está toda em ruína e as outras cidades estão todas aí de pé? E ele respondeu assim, é porque Jesus amaldiçoou Cafarnaum. Está na E ninguém teve coragem de construir, olha só, e ninguém teve coragem de construir Cafarnaum. E bom, nós voltamos agora, continua do mesmo jeito. Mais de 2000 anos, né? Olha, você está ouvindo, internauta, você ouviu Palavra isso? do É Senhor. uma coisa interessante isso, né? Eu pergunto, mas Ninguém por quê? usou, né? Nenhum governo. Não governo ninguém, quer dizer, ninguém teve coragem. Porque, por exemplo, o Josué, Israel já tem um espaço pequeno e ninguém teve coragem. ninguém teve coragem. E porque o Josué amaldiçoou também Jericó, né? E Exatamente. ele falou, ó, quem colocar o pilar aqui vai perder o seu primogênito. Em Jericó. Em Jericó. Como é que está Jericó hoje? Agora, não, Jericó cresceu. Jericó hoje é uma cidade realmente, né? Mas quem botou a estaca para reconstruir Jericó, depois que foi destruído por Josué, quer dizer, perdeu o seu primogênito, depois perdeu o seu filho, mas caçula também. No dia eu esqueço o nome do rei agora, onde aconteceu isso, né? Agora, com Cafarnaum, Jesus não falou assim, ó, Cafarnaum, você pensa que você vai chegar aos céus? Os seus lançou uma maldição. Falou assim, ó, você vai ser precipitada até os infernos. Falou assim. E olha só, ninguém mais... Mais de 2000 anos. Então a palavra de Deus, ela é Não, fiel tremenda. e verdadeira. É tremenda a palavra de Deus. Então, você está vendo aí, ouvinte, o programa hoje está com, olha, tem muita Outros coisa ares. interessante aqui para você degustar Outra dimensão, conosco. Em loco, né? Alguém que estava em Israel em loco. É ao vivo mesmo. Ao vivo. Ao vivo é a coisa. Entrou no túmulo de Jesus? Entrei também no túmulo de Jesus. Oh, E O Lino está precipitando aqui. não, pastor. brincando, não, muito... Mas na verdade seria Meu bom. filho esteve lá, não tive o privilégio de estar. Daqui a pouquinho tu vai contar mais. Mas tem hora que eu fico falando assim, gente, por que Deus me abençoa tanto? Eu falo mesmo, por que Deus me abençoa tanto, não é verdade? Mas eu sempre fui muito envolvido com as coisas de Deus, muito envolvido, né? Eu, por exemplo, eu recebi 2 certificados lá, né, de peregrino de Israel, que ama Israel, trouxe esse certificado. Mas eu falei, engraçado, né? Eu faço um curso de hebraico. Né? Eu já estou na letra, passei agora, vou fazer a quinta letra, são módulos, né? São 5 módulos. Eu já vou, agora em junho, eu devo começar no 5º módulo. Já passei por 4 módulos. Então eu quero saber o significado, por que é isso, por que é aquilo. Entende?
Então Deus... A propósito, Cafarnaum, você se lembra, assim? Hein? Cafarnaum, sim. O significado? É muito interessante. Porque o nome Kifar é Kifarnaum. O nome Kifar quer dizer aldeia. Deu para entender? Aldeia de Naum? Seria aldeia de Naum? Não, porém, Naum significa compassivo. Profeta. Aldeia do compassivo. A aldeia do compassivo, de uma pessoa que tem misericórdia. Quer dizer isso. Agora, o que adianta você ser de uma aldeia compassiva e misericordiosa se você não tiver Deus em você? Não adianta nada. Tem muita... Aqui, por exemplo, tem uma igreja chamada Tanque de Betesda. Não é verdade? Bethesda. Agora eu pergunto, o que significa Bethesda? Casa da Misericórdia. Significa Casa da Misericórdia. Agora, será que existe misericórdia nessa casa? Então, se Deus não tiver misericórdia, então o maior ensino que nós aprendemos foi que havia em Betesda um paralítico. Quantos anos, Lino? 38 anos. 38 anos. Alguém tem misericórdia dele? Ninguém, só Jesus. Agora, ali havia o quê? Coxos, havia de cegos, havia de surdos, havia de toda enfermidade. De toda enfermidade. Agora, quem levava mais prejuízo? O paralítico. Não é? E quem precisava mais de misericórdia? O paralítico. Porque não tinha para quem apelar. Como desceu o tanque, né? Não é verdade? Aí Jesus estava indo para a festa, não é? Mas de repente, onde ele foi parar? Em Betesda. E quando ele chegou lá, ele não quis saber de conversa. Chegou perto do paralítico, né? Você quer ficar curado? Eu achei muito interessante a resposta do paralítico, né? Talvez se não fosse um homem que tivesse temor, ele podia ter falado para Jesus, mais um para mim. Que Jesus perguntou, você quer ficar curado? Né? Mas ele falou assim, ele falou, Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue na água quando o anjo agita a água, não tem ninguém. Aí quando ele falou assim... Tanque de Betesda não faltava, né? O tanque estava ali, à disposição. O anjo estava ali também para mover as águas. Mas faltava alguém para usar de misericórdia. Então, nós precisamos de ver, ou de esperar na misericórdia de Deus. Interessante, você falou aí, Jesus, uma certa ocasião, disse que misericórdia ele queria, né? E não sacrifício. E é interessante, né? A gente vendo o espírito de religiosidade do mundo, né? Eu fiquei admirado, passou na Record, o pessoal no corpo de bombeiro com a arca, rodando o Brasil inteiro com a arca agora. Todo mundo olhando, bandeirinha da arca, aplaudindo a arca. Mas observe bem, no corpo de bombeiro, olha, no corpo de bombeiro, uma grande arca andando, e o pessoal de olho na arca. A Bíblia manda olhar para quem? É verdade. Jesus, o autor e consumador da fé. A arca que olhava para ela e quem cuidava dela era a nação de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Já era praticamente previsível. A partir do momento que você constrói um templo de Salomão, sim. Então, mas foge das escrituras. Mas só que esqueceram também o seguinte, que a arca do templo de Salomão, ela tinha 2 varais. E só quem podia carregar a arca não era bombeiro, não. Eram 4 sacerdotes. Meu Deus. Escolhidos da tribo. Só eles podiam levar a arca, porque o Davi colocou a arca de Israel, do templo, colocou num carro de bois. Aí os bois tropeçaram e alguém usar em um outro... Não é? Foram levar a mão. Foram botar a mão para segurar a arca e morreram fulminados. Então é tirar a beleza de Cristo do culto. Desvia, né? Então, na verdade, isso não é a arca. Não tem nada com a arca. Está ouvindo, você, internauta, ouvinte? A Escola Bíblica Dominical Pão de Encontro. Está aí o programa no ar, trazendo aí conhecimento para você. 11h23, a gente vai ouvir, pode ser, doutor, os nossos internautas, a pesquisa da semana, a gente vai ouvir os nossos entrevistados. Vamos lá, Aloysio? Maxwell Aguiar Machado, missionário Maxwell. Então, com relação à primeira pergunta, está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15, que todo aquele cujo nome não foi escrito no livro da vida, achado no livro da vida, será lançado no lago de fogo eterno. Ou seja, todos aqueles que não aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Qual é a sua opinião? Por que ainda não houve juízo final?
Porque Deus está aguardando, esperando alguém tomar uma decisão de servir de espírito, corpo e alma e espírito, de uma vez por todas. Mas se não aceitarem Jesus como seu único Senhor Salvador e abandonar o mundanismo, claramente será lançado no fogo eterno. Então Deus não se esqueceu. Deus não esqueceu disso, família. Ouvindo, gente? Esse aí é o nosso WhatsApp, 22991-3104. Passa a borracha, gente. 991-04-9131, certo? 991-04-9131. Vamos ouvir mais dos nossos internautas? Rogério, Rogério Barbearia, tá tudo bem? tudo certinho, tudo tranquilo, graças a Deus. Deus abençoe. Amém. E com relação à pergunta, o que você acha? Deus se esqueceu? Eu acho que ainda não chegou o tempo, né? Esquecer, acredito que nunca. Bom, e a Bíblia falando em Apocalipse 20, 11, 15, Gálatas capítulo 6, versículos 19 e 21, e 1 Coríntios 6, 10, que aqueles cujo nome não foi escrito no livro da vida serão lançados no lago do fogo eterno. Na sua opinião, por que Deus ainda não fez isso? Já deu sua resposta, né? Já sim. Nosso irmão Rogério, né, católico, também expressando aí a sua opinião acerca da enquete da semana, acerca do juízo final. A gente vai ouvir mais alguns dos nossos entrevistados. Daqui a pouco a nossa mesa aqui vai trazer o veredito, ou seja, a palavra final acerca do juízo final. Vamos lá? Mônica Fraga. Mônica, de acordo com a palavra de Deus, diz que haverá um juízo final para todo aquele que o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Será lançado no lago do fogo eterno, né? O juízo final de Deus. Na sua opinião, por que não houve juízo final ainda? Para mim, já está no final, já, né? As coisas que estão acontecendo, falta de amor ao próximo, acontecendo muita coisa, tanto que na Bíblia fala, né? Verá muita falta de amor ao próximo, então está existindo muita coisa aí, fenômeno, coisa enchente, né? Muita coisa está acontecendo na face da Terra. Para mim, já está no final, né? Mônica também dando a sua opinião. Lembrando você que o nosso WhatsApp 22991049131 está à sua disposição para você também participar da enquete. A gente vai encerrar com mais alguns ouvintes participando conosco essa manhã de domingo. Reginaldo Oliveira. Reginaldo, você tem religião? Tem. Qual a sua religião? Evangélico, né? E então, a Bíblia diz no Apocalipse, que capítulo 20, versículo de 11 a 15, que haverá um juízo final para aqueles que não aceitarem Jesus, ou seja, cujo nome não foi escrito no livro da vida. Na sua opinião, por que não houve ainda o juízo final? Você tem assim, uma opinião formada? Não, ainda não tem, não. Tem não, né? Mas você acha que Deus esqueceu? Deus se esquece de alguma coisa? Não, nunca esqueço. Então podemos esperar que o juízo final vai acontecer, certo? Com certeza. Aí, mais um, Luiz. Marcos. Mas, você tem alguma religião? Não, eu no momento não frequento nenhuma, não. Então, com relação a essa pergunta sobre o juízo final, você acha, por que ainda, na sua opinião, não houve juízo final? Porque tudo tem seu tempo. Olha, muito boa a sua resposta. Então Deus não se esqueceu. Não, eu acho que jamais. Ele não se esqueceu, não. Eu acho que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora certa. É interessante o nosso ouvinte, né, que, embora não professe nenhum credo religioso, aí deu a sua opinião. Vamos ouvir mais uma participação, Luiz? Roldão. Pastor, Pastor Roldão. pela misericórdia infinita de Deus, né, pastor? Glória a Deus. Então, pastor, com relação à pergunta, a Bíblia fala do juízo final. As pessoas, os homens cujos nomes forem escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo eterno, né? A Bíblia fala que é a segunda morte. Aqueles que não se arrependeram dos pecados, né? E não aceitaram a salvação em Jesus. Na sua opinião, pastor, por que não houve ainda juízo final? Porque falta muita gente ainda conhecer a palavra, conhecer Jesus. Muita gente ainda. Então, não é esquecimento de Deus. Não, Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece de ninguém. Olha, muito obrigado pela sua participação. E sintonize lá na Rádio da Peruna 96,9 FM, domingo de 11 a meio-dia 15. Um abração para o senhor e toda a sua igreja em Venâncio. Amém. Que Deus continue abençoando também o programa, que várias pessoas venham
reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida através também desse programa. Muitos programas deveriam existir, tão importante como esse também. Um abraço para o nosso pastor Roldão, né, que está na nossa mesa virtual aqui, trazendo também a sua contribuição para a enquete da semana. 11 horas e 28 minutos. A gente vai fazer uma pausa aqui para a gente cantar parabéns para os aniversariantes, ok? Gabriel, você tem religião? Não, sou meio diabo. Está afastado, né? Não precisa voltar. Rafael ou Gabriel? Gabriel. Então, Gabriel, com relação à pergunta, por que não houve o final ainda? Qual a sua opinião acerca desse assunto? Na minha opinião, cada um com seu tempo, né? E Deus tem o seu tempo? Tem o tempo dele, sim. Será que Deus não está te esperando, não, ô Gabriel? Deve estar assim, né? Então, Luiz, foi bom, Luiz, mandou bem. O Gabriel teria que ouvir também essa mensagem. O Gabriel está afastado da presença de Deus. E foi interessante aí. Qual o recado que você dá para o Gabriel, doutor? Gabriel significa homem de Deus. Olha só. Não é verdade? Eu não sei que tipo de homem ele é. Mas é um jovem trabalhador. A palavra de Deus mas a palavra de Deus fala assim, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Se eu sou um filho de Deus, eu tenho que imitar a Deus. E às vezes eu sou um filho de Deus, eu estou afastado. Quer dizer, quando a gente se afasta de Deus, se aproxima do diabo. Não tem outra explicação. Olha, Gabriel, presta atenção aí, Gabriel. Ninguém se afasta de Deus, entendeu? Sem se aproximar de alguma coisa. E fica impune. Quando alguém quer navegar para longe de Deus, sempre tem um barco preparado. Não tem jeito. Agora, coisa muito importante. A Bíblia fala que Deus é luz. Agora, quando você se afasta de Deus, você está saindo da luz. Não é Deus que está te expulsando, Deus continua na luz. Agora, quanto mais você se aproxima das trevas, mais o inimigo vai atacar você. Quantos crentes estão perdendo a vida, perdendo tantos privilégios, porque não estão na luz, estão afastados. Você ser atacado servindo a Deus é uma coisa, né? Você tem a proteção. Mas, o Celso, eu acho tão bonito que a palavra de Deus fala assim, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, é de quem está afastado de Deus, não? Que está na presença, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. O que é temor de Deus? É respeitar. Quer dizer, quantas coisas nós estamos fazendo e não estamos respeitando a Deus. Respeitamos o Temer até, respeitamos o Lula, respeitamos não sei o quê, mas não respeitamos a Deus. E quer que o anjo do Senhor esteja ao seu redor? Não vai estar, não. Ele vai deixar você entregue à sua própria sorte. Só que o homem não tem sorte, né? É verdade. Então, Gabriel, reflita, você também, ouvinte, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Volte. Jesus está te chamando nessa tarde, nesse princípio de tarde, nessa manhã de domingo. É um dia também propício para você reconciliar com a casa do Pai. Não morra perdido, não viva sem Cristo. Bom, a gente vai fazer uma pausa, vamos apertar o pausa aqui. Você falou dos aniversariantes, né? A gente vai falar dos aniversariantes, pode ser, Luiz? Parabéns pra você. Bom, feliz aniversário para você nessa manhã, domingo 25 de março. Confere, Lino? 25. Como é que passa rápido, né, gente? Hoje é o último domingo de março. Isso, dezembro foi um dia desse. Eu pensei que fosse penúltimo, mas é o último. E, aliás, a nossa escola bíblica dominical chegou aí, a revista, o primeiro trimestre já foi embora. Já foi embora. Interessante. Acabou mesmo. E alguém que o senhor queira cumprimentar nessa manhã? Eu quero. Por exemplo, eu queria mandar um abraço, um alô para Maria Alzira. A Maria Alzira fez aniversário no dia 17. Filha da Moreninha, não é verdade? Sobrinha da Novinha. Ai, que gente querida. Parece até um conto, né? Maria Alzira, Moreninha. velho, e Novinha. Aquela nunca fica velha, eu sempre falo, Novinha, você é uma mulher privilegiada, que está sempre novinha, não é verdade? E a outra não muda de cor, está sempre moreninha também, né? Então, um abração para Maria Alzira, né? Ô, Jadir, um abraço para você, hein, rapaz? É Jadir Pneus, né? Ele é sobrinha do Jadir, não é? Então, quero mandar um abraço também muito apertado para Marcela. A Marcela do Danielson. Alô, Marcela.
Tá dando uma colher de chá para o Danielson. Chá de Marcela, né? E também para Thalita. Alô, Thalita. Thalita Cumi. Né? Menina, levanta-te. Cumi. Cumi quer dizer levanta-te. Né? Thalita Cumi. Dia 19 fiz aniversário. E um abraço também para Maria Fernanda. Fez aniversário dia 20, né? Engraçado, eu estive com a Diná hoje lá na Casa de Oração, né? Ela é membro da Casa de Oração lá no aeroporto. Não é? Mas a Maria Fernanda fez o aniversário dia 20. Um abração também. Um abração para Paola. Alô, Paola. Quer dizer, é o feminino de Paula, né? Paola. Não é verdade? E um abraço para Paola também, 24. E não posso me esquecer, não podemos nos esquecer do pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Ronaldo Esposti. Comparecer aqui no programa. Ronaldo Esposti, eu costumo falar que ele é paradoxal. Porque ele trabalha no banco, mas não gosta de banco. Como é que pode, né? Entendeu o que eu falei? Ele trabalha no banco, mas não gosta de banco. Está sempre se movimentando para lá e para cá. É no banco. Não, a reserva não é com ele, né? A reserva não é não. É verdade, não gosta de banco de reserva, não. Então ele está completando hoje também mais um aniversário, na verdade. A igreja ali, a Júlio César, está completando aniversário também. Parabéns. Ele fez 25 anos de casado. Foi só bênção mesmo, né? E ele me convidou para logo mais estar ali na Júlio César. Se Deus quiser, nós estaremos pregando ali na casa de oração da Rua Júlio César. É 785, né? Na Rua Júlio César, na casa de oração. Bom, né? Retornando, né, doutor? Isso, retornando. Se quiser ouvir a palavra do Senhor, e nós queremos ser um instrumento de bênção para você também, né? Pastor Ronaldo, aquele caldo, aquele abraço gostoso também. Deus o abençoe e abençoe sua família também. Nós prezamos, admiramos muito o pastor Ronaldo e aquela igreja também muito amada, muito querida. E um abraço para todos os demais aniversariantes também da semana. Não é? Tá bom? 11h35, a gente vai fazer uma oração também. E eu vou pedir ao doutor Hernando que faça essa oração que vai confirmar essa bênção e aos aniversariantes na data de hoje. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, como é bom, muitas vezes, ficarmos em silêncio, para que o Senhor fale, para que nós ouçamos a Tua voz. Muito obrigado, Pai, porque foram mencionados alguns nomes de quem completou mais um ano de vida. Senhor, que dom maravilhoso, que dom precioso, que presente, que dádiva, Senhor, o Senhor tem nos concedido. E nós te agradecemos por todas essas vidas que foram mencionadas e por aquelas que não foram mencionadas, mas também completaram mais um ano em sua existência. Ó Deus, que eles tenham os seus anos multiplicados. Amém. Mas contem com a assistência do Senhor, com as provisões do Senhor, contem com a graça, com a misericórdia também do Senhor, e que possam todos andar nos caminhos do Senhor também. Nós abençoamos estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, a gente está correndo um pouquinho, 11h37. A gente vai fechar então aqui a pesquisa da semana com a nossa mesa aqui, os nossos comentaristas. Enfim, doutor Hernando, que lhe pareceu aí as respostas dos nossos entrevistados? O juízo final já aconteceu, né? O mundo está provando aí com os acontecimentos que a vida está tanto quanto amarga, né? Vamos colocar assim. Na opinião de alguns, já seria um juízo. Mas o juízo propriamente dito, doutor, o que o senhor achou dessa resposta em relação à pergunta? O Celso, quando o apóstolo Pedro escreveu uma das suas cartas, ele disse assim, eles perguntam, não é? Qual será o fim dessas coisas? As coisas continuam sempre as mesmas, desde que foram criadas. Aí o apóstolo Pedro falou assim, eles ignoram que um dia para Deus é como se fossem 1000 anos. Realmente, se Deus é eterno, tem pressa de quê? Nós é que precisamos nos apressar. Agora, aí diz o apóstolo Pedro que Deus não retarda sua promessa. Vai ser numa hora certinha. Agora, o que ele deseja é que todos sejam salvos. Ele deseja isso. Agora, todos vão ser salvos? Se fossem todos salvos, não haveria inferno, né? Com certeza. Não é verdade? Então, mas o desejo de Deus
de que todos sejam salvos. Mas salvos de que maneira? Eu falo assim, Celso, como custou caro para o povo de Israel sair do Egito? Não é? A única maneira pela qual Israel saiu do Egito foi a morte dos primogênitos. Não teve outro jeito. Quer dizer, 10 pragas. As 9 pragas, e foram pragas pesadas mesmo, hein? Não foi brincadeira, não. Não adiantou, Faraó não deixou o povo de Israel sair lá do Egito. E sair do mundo também, Satanás não quer deixar você sair. E só mesmo sai pela morte de Cristo. Está entendendo? A morte de Cristo é que faz com que o homem saia. Foi preciso haver um derramamento de sangue também. Exatamente, a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, a Bíblia fala, Celso, que vai haver 2 ressurreições. A primeira e a segunda ressurreição. Agora, eu costumo ministrar dizendo o seguinte, que se você nascer uma vez, olha só, você morre 2. Agora, se você nascer 2 vezes, você só morre uma vez. Olha que engraçado. Se você nascer uma vez, você morre 2. E se você nascer 2 vezes, você morre uma vez só. Como é que significa? O que significa isso? É o seguinte, nascer uma vez, todo mundo tem o seu pai, todo mundo é filho de um pai. Biologicamente falando. Então, se ele não aceitar a Jesus, ele só nasceu uma vez. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar por 2 mortes. Porque a primeira morte, essa passa por todo mundo. Todo mundo morre. É a primeira morte. Acho que é engraçado você falar que morre o padre, morre o pastor, morre todo mundo. Pode ser santarrão, pode ser, não importa não é? Morre, essa é a primeira, essa é a morte natural, está entendendo? Agora, se você nasceu só uma vez, não é verdade? Aí no dia do juízo, você vai morrer novamente. Então o juízo haverá mesmo. Final. Isso com certeza. Agora, o que é o juízo final? A Bíblia fala que é o lago de fogo. Foi bom o doutor Hernando falar sobre isso aí, doutor, só uma parte, não. É muito importante, porque o Papa disse que não existe lago de fogo. Não existe inferno, ele falou isso? Não existe inferno. Não existe inferno. E que Adão e Eva não são reais. Agora eu pergunto, está na Bíblia Católica, está na Bíblia de São Ave Maria, porque a Bíblia é uma só. É verdade. Ela não é dos evangélicos nem dos católicos, ela é a palavra de Deus. Como fica com essa questão desse líder mundial, né? Em questão entre ele e Deus, né? Como fica? Porque a Bíblia fala literalmente, nós estamos falando aqui mal dele, não. Estamos falando que a palavra dele, que ele lançou, está na mídia, está na internet, está gravado, que diz, não existe inferno. Ele falou que não houve dilúvio também não, que é uma quimera. Exatamente. É uma utopia. E não existe céu, são lugares espirituais, não são lugares físicos. Se a Bíblia fala que existe, grave, né? Literalmente, então isso é muito grave. Então, Lino, é por isso que eu falo, eu sou católico. Sim, também sou. Porque o nome católico significa universal. Mas nada. Existe carta católica, que é uma carta dirigida ao mundo inteiro, é carta católica, universal. Eu sou apostólico, porque eu acredito na doutrina dos apóstolos. Agora, eu não sou romano. Por que eu não sou romano? Porque realmente eu deixei de acreditar no bispo de Roma para acreditar na palavra de Deus. Exatamente. Agora, ele diz que a igreja está acima da Bíblia. Então, que Deus é esse que ele está acreditando? Por que não se fala isso, não esclarece para os fiéis? Por quê? Porque o Deus deste século... Está ouvindo, ouvinte? Você o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas. Se Jesus fosse um cego guiar o outro, ambos vão cair no abismo. Uma afirmação, igual o pastor Lino falou aqui, com muita propriedade, partindo de uma liderança, e a gente aprendeu na escola dominical hoje, na revista do trimestre, que os pastores são pessoas que hão de conduzir as almas, né? Zelar pelas almas dos fiéis. Como onde dá conta delas. Onde dá conta. Então, mas o pastor também, o Papa falou também, eu achei interessante. Ele falou que Deus não é juiz. Então,
Eu não entendo mais. Com as palavras dele. Ele falou assim, Deus não é juiz, Deus é misericordioso. Misericórdia. Mas, gente, onde é que está aprendendo É isso? atributo de Deus a justiça, né? Exatamente. Onde ele está aprendendo Agora, isso? Essa é a pergunta. Agora, onde ele está a aprendendo isso? misericórdia de Deus, está escrito, ela triunfa sobre o juízo. Seria o mesmo, verdade? Não, Nem mesmo. a misericórdia de Deus. Se Deus fosse exercer realmente juízo sobre a humanidade, agora, o que seria do... Jesus mesmo falou, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Todos de crentes, não crentes, todo mundo. O doutor falou sobre Roma. Roma tem uma grande culpa na matança dos apóstolos e queria extinguir, né, o cristianismo de uma vez por toda. E a Inquisição, mais de 70 milhões foram mortos. Amando de quem? Amando da liderança romana, né, dos concílios, das cruzadas, enfim. Bom, mas ela vai pagar a conta ainda. Ela vai pagar essa conta quando Jesus vier reinar o milênio. E, pastor, agora, mas o juízo final, sim, juízo final. Eu estava falando, quem nasce uma vez, morre duas. Não é verdade? Porque vai morrer essa morte natural e depois vai ter uma segunda ressurreição para a morte, para ser lançado no lago de fogo. Que é a segunda morte. Que é a segunda morte. Agora, quem nasce duas vezes só morre uma. Porque vai morrer agora e quando Jesus vier, entende? Essa pessoa vai ressuscitar para reinar com Cristo eternamente. Não tem mais nada mais seguro. A morte jamais. Porque ele terá comida agora da árvore da vida. Exatamente. O homem só comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falta comer da árvore da vida. Amém. Agora a árvore da vida é Jesus. Amém. Ele falou, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Corroborando o que o doutor Hernan está falando, quando você nasce a segunda vez, né? O seu nome é onde escrito? O senhor falou, a sua enquete é sobre o lago de fogo, o juízo final. O nome do homem é escrito aonde? Nesse livro da vida, para ele escapar do lago de fogo. Só tem um nome lá nesse livro dos herdeiros, quem em vida nasceu a segunda vez. Então só come da árvore da vida quem estiver com o seu nome no livro. É muito interessante vida. Porque no juízo final, a Bíblia fala que os livros vão se abrir. Né? Tem livro da genealogia, livro do conhecimento, livro das obras, tem vários livros. Exatamente. Mas também vai ter o livro da vida. Aí diz a palavra de Deus que o nome de todo mundo vai ser procurado no livro da vida. E o nome que não se achar lá, que foi riscado, vai ser lançado no lago de fogo. Que coisa triste, né? E eu fico pensando assim, como nós não acreditamos na palavra de Deus, ô Celso? Agora está chegando, nós estamos num ano político, né? Exato. Como a oratória dos políticos convence os eleitores. E a palavra de Deus mesmo. E a palavra de Deus, que Jesus falou assim, né? Que nem um tio. E o interessante, doutor, que é a mesma ladainha, a mesma coisa, as pessoas acreditam. Exato, para ser amigo, né, amigo dos católicos, não crê no líder religioso. Leia a palavra, fica com a palavra, porque é a palavra que te salvará. Tiago 1, 21 diz assim, essa palavra que dentre vós é pregada é poderosa para salvar nossas almas. Nós temos o nosso líder espiritual, doutor, não é um líder espiritual. Nós somos líderes espirituais, mas o pessoal confere com a gente, né, doutor Hernan? A palavra que estamos pregando. Eles conferem lá na Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. E na Bíblia estamos. É muito interessante que eu não conheço pastor católico. Tem pastor católico? Sacerdote tem, né? Sacerdote, né? Bispo tem, né? Também. Mas tem uma coisa interessante, que eu tenho uma Bíblia... O bispo protestante, né? Mas eu tenho uma Bíblia em italiano, que ela fala, como nós falamos aqui, que para aqui na terra, você não chamar ninguém de padre. Porque em italiano a palavra pai significa padre. E está aí na Bíblia em italiano, fala assim, não chame ninguém de padre. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia ensina para eu não chamar ninguém de pai. Chamar. Agora, por exemplo, o seu pai, você está chamando ele de pai? Não, você não está chamando de pai. Ele é. Ele é seu pai. Agora o padre, ele é seu pai? Entende como é que é? Então como é que você está chamando ele de padre? Interessante que na nossa... E a Bíblia dizendo, não chame ninguém de padre. E não é só de padre, não. Não chame ninguém de guia.
Porque o guia chama-se Jesus, ele que é o guia. E também não chama ninguém de mestre. Entendeu? Eu falei com o mestre fulano e tal. Não, mestre chama-se Yeshua HaMashiach, é Jesus Cristo. Esse aqui é o mestre, não é verdade? Agora você vai na igreja, o padre fulano e tal, você está chamando uma pessoa que não é seu pai. Doutor, então você está desobedecendo a palavra de Deus. E curiosamente na nossa cultura aqui, se convencionou que padre está desassociado da palavra pai, né? Com certeza. Interessante, né? Parece que padre é uma outra coisa e pai é outra. Mas o padre quer dizer pai. Exatamente. Agora, ele é pai de alguém? Não é pai de ninguém. Então, como é que está chamando de pai? Jesus disse, o que o doutor estava falando, Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino dos céus. Não pode entrar. Então, gente, por hora foi assim, esgotado. Mas o juízo final, né, Céu? O juízo final, é muito importante a gente entender que vai haver duas ressurreições. Na verdade, a primeira ressurreição vai acontecer quando Cristo vier com os anjos do seu poder. Com poder e grande glória. Jesus não virá aqui para ser assim, mais uma ovelhinha, para ser mais um comunistazinho, um cordeiro para morrer. Não, ele virá com os anjos do seu poder e virá com poder e grande glória. Está entendendo? E não tem escapatória. Onde tiver Jesus estará pegando. Se for da igreja dele. Essa então vai ser. Agora, se o crente morreu, se ele morreu, ele vai ser ressuscitado primeiro. Entende? E virá num corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. E se você for um crente e estiver vivo, você vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Isso me fez lembrar, até perguntaria se eu estivesse com ele frente a frente, eu e o Papa, eu ia perguntando, Papa, como o senhor entende Mateus 10, 28, quando Jesus disse para os discípulos, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. A esse eu vos digo, a esse eu temei. Como o senhor entende isso? Em outros textos, Mateus 25, 41, quando Jesus vai dizer para aqueles que tiveram à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Marcos 9 diz assim, onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. É verdade. Me explica isso, Papa. Peraí, gente. Você sabe o significado do Papa? Palavra. Pai, né? Não. Pai de todos? Não. Não? É muito interessante. Papa não significa. O nome Papa, não. Papa significa padre dos padres. Ah, sim. Ele é pai. Como se fosse o sumo, é pai dos. Ah, sim. Olha que erro grave que a igreja comete. Mas isso é problema da igreja. Eu não tenho nada com isso. Cada um. Eu costumo falar, Celso, que a melhor igreja que tem é a igreja católica. Você sabe por quê? Agora, a Marileia, né? Eu pergunto, a igreja católica, apóstolo romano, é a favor ou contra o homossexualismo? A igreja. É contra o homossexualismo. Mas não se posicionou. Não, é contra. Agora, mas no dia, quando ela fez 7 dias de morta, rezaram missa de 7º dia para ela. Olha só. Rezaram para quê? Para salvar a alma dela? Para tirar a alma dela do purgatório? Ela vivia com uma mulher 13 anos e ia casar agora. E tem que ter uma finalidade, né? Você está entendendo? É uma incoerência que não tem tamanho. E no Senado disseram lá, um dos senadores disseram assim, a viúva está aqui. A viúva A viúva não. A viúva, falou assim? Não, a viúva não. A viúva. O senador falou, a viúva está aqui, quer falar da sua esposa que morreu. Estão fazendo apologia mesmo, né? Mas então, gente, por favor, você que está ouvindo o programa Ponto de Encontro, Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. E Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, Aleluia, para morrer pelos nossos pecados. Porque, olha, não adianta você ser padre, não adianta você ser pastor, não adianta você ser papa, não adianta ser nada. Porque o salário do pecado é a morte. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, porque quando você morre, amigo, sabe o que aconteceu com você? Você pode ser o pior bandido que for. Pode ser o pior bandido que for. Mas se você morre, sabe o que aconteceu? Você pagou o seu pecado. Quando você morre, você pagou o seu pecado. Agora eu quero perguntar a você o seguinte, quem vai tirar você da morte? Pagar, você pagou.
Então o único que tem o segredo, Amém. a chave do inferno, da morte, o único é Jesus Cristo. Porque ele morreu e o diabo quis reter Jesus com os grilhões da morte. Mas como ele podia reter Jesus se ele é o Senhor da vida? Amém. Aí Jesus no terceiro dia, acabou. E ele falou, né? Eu sou o que vivo, mas estive morto. E tem o segredo da morte do inferno. Só Jesus tem esse segredo. É verdade. Se o homem tivesse o segredo da morte, ô Nilo, pula fora daí. O Valdomiro, se a pessoa tivesse o segredo da morte, ia fazer uma loucura, né? Imagina o Bispo Macedo agora, hein? Entendeu? Se ele tivesse o segredo da morte, tá entendendo? Tem outro segredinho, né? Mas esse da morte ele não tem. Agora Jesus tem um segredo. Sabe que ele ia cobrar para ressuscitar? Da morte e do inferno. Ele tem esse segredo. Porque ele foi lá, não é verdade? E como é gostoso você crer que Jesus, e o nome Yeshua, quer dizer, Deus é a salvação. Ele é a salvação. Por isso que ele recebeu esse nome. Não é verdade? Que Deus nos abençoe. Um programa bem Quero mandar um alô para a Ana Carvalho e para o Leonardo. Está aí ligadinho com a gente. Ok. Enriquecedor. Eu só queria falar rapidamente, doutor, aqui, terminando essa questão aqui do juízo final. Sim. E aqueles ninguém escapará, tá certo. Que foram, hein, doutor? Houve, no caso, a cremação, e, digamos, o corpo foi já diluído, ou seja, cinzas, mas vai aparecer no juízo final. Você sabe que o cemitério, Celso, é um lugar considerado imundo na Bíblia. Entende? Agora, por quê? É muito interessante, não é? Porque quem vai para o cemitério? É o corpo das pessoas. Não é verdade? Mesmo a cinza das pessoas. Agora, o espírito da pessoa não está no cemitério. Isso é muito bom. Agora, os piores trabalhos, olha só que interessante saber isso. Os piores trabalhos de magia negra são feitos no cemitério. Coisas. Mas por que são feitos no cemitério? Sabe por causa de quê? Por exemplo, um pai de santo, por exemplo, que trabalha com entidades tremendas, quando morre o pai de santo, o corpo dele vai para onde? Para o cemitério. Está entendendo? E as entidades ficam procurando o corpo dele lá no cemitério. Mas ele mesmo já não está mais ali. Ó. Então, as grandes entidades do mal, elas atuam no cemitério. E é interessante que o sacerdote, ele só podia ir ao cemitério por um parente muito íntimo, muito próximo. E nem tocar. E o sumo sacerdote não podia nem tocar no corpo. Então, entende? Porque o nosso corpo, o homem, ele é imundo, por natureza é imundo. Entende? E Deus mesmo assim não aceita a gente. Não habita, né, através do teu Santo Espírito, né? Não habita em nós, né? Isso é amor também. E diz a palavra de Deus, se você não tiver o Espírito de Deus, o que acontece, Celso? Esse tal não é dele. Você não é dele. Olha que coisa. E quando você aceita Jesus, na mesma hora Deus concede você o Espírito Santo dele. Olha que coisa maravilhosa. Exatamente. Agora, negar o inferno, negar o juízo final, negar a existência de Deus, do céu, é negar a Bíblia, tá? É negar Deus. Com certeza. Então, um líder que nega a existência do inferno, que nega a existência do céu e que nega a existência do juízo final, é negar a Deus, está negando a Deus. Então, gente, aí 11 horas e 56 minutos, não esgotamos esse assunto, porque é um assunto, convenhamos, né? E vai para muitos programas, mas ter uma ideia geral do que se fala de juízo final. Aliás, um tema que está meio que ausente nas nossas igrejas. Muito ausente. A gente pensa que não vai haver. Um abração para você que participou conosco e fica atento aí no transcorrer da semana. Nós estaremos, através do programa Pão de Encontro, com mais uma enquete. 12 horas e 57 minutos, é isso mesmo? Olha a hora. Tempo. Olha, vamos de variedade, se dá tempo? Tem tempo, gente? Variedades do Ponto de Encontro. Doutor, a gente pode falar rapidamente aqui, o pastor Lino deu até uma sugestão, sobre o nosso físico inglês. O Stevens. Stephen Hawking, né? Hawkins. Eu até notei o nome do físico aqui, e que aborda ali a origem do universo, e dentre muitas coisas, né? O livro que ele lançou e tal. E achei interessante que ele quando foi diagnosticada a doença dele, né? Só pode depois traduzir para a gente. Ele teria alguns dias de vida. E vivia mais cerca de 60 anos. Mas o que me chamou a atenção, ele disse que o Einstein declarou
que Deus sabia perfeitamente tudo que se estava fazendo, olha só. E a gente já leu alguma coisa que Einstein, no fim de sua vida, já cria na existência de Deus, né? E ele, um paradoxo, dizendo que acreditava mais na linha de que o universo existiu na tal explosão, né? Ele vem reafirmando essa tese, e que muita coisa se originou do acaso, olha só. Então eu achei interessante ele fazendo uma abordagem acerca de Einstein, e depois citando que o Papa, numa entrevista que ele teve anos atrás, dizendo, olha, você pode continuar com suas pesquisas, mas não questione a criação. O que lhe parece a contribuição do físico inglês para a ciência, doutor? Ele tinha uma doença terrível, não é? Porque esclerose lateral, chamada amiotrófica, não é? Os músculos vão enfraquecendo, não é? Os nervos vão se esclerosando, secando, e a pessoa vai perdendo movimento e fica praticamente com a mente só. E teve uma contribuição assim, brilhante para a ciência, do ponto de vista do seu como médico? Com certeza, com certeza. Agora, é um mistério, né? A vida realmente, você compreender Deus, eu já li o Alcorão. Você teve essa audácia, essa ousadia? O Alcorão, eu estou lendo pela segunda vez, mas que livro complicado o Alcorão. Mas eu acho engraçado como ele fala assim, quer ver? Eles cometem uma blasfêmia. Quer dizer, os chamados descrentes, que somos nós, né? Eles cometem uma blasfêmia porque dizem que Deus tinha filho. É uma blasfêmia isso, dizer que Deus tinha filho, tem filho, porque Deus não tinha companheira. Como é que pode ter filho? O Alcorão diz. Está escrito no Alcorão isso. Como é que pode? Doutor, agora, Espírito de Deus, não tem uma vez que aparece a palavra. Posso perguntar só uma coisa? Só por essa afirmação, a gente não pode deixar de lado uma tal religião que professa isso? Não, é um mistério, né, Celso? Eu acho que no final de tudo, o que vai aparecer vai ser a Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque o príncipe romano, porque foi o príncipe romano que destruiu Jerusalém. No ano 70, olha só, foi o príncipe romano. 100 mil soldados. E quem é o príncipe romano hoje? É evidência, né? É o Papa, não tem outro príncipe romano, porque tem muito católico que não sabe que o Papa é um rei. Que o Vaticano é uma monarquia. Olha só. Não é uma autoridade religiosa, mas ao mesmo tempo política. É um rei, é um chefe de Estado monárquico. E os bispos, os cardeais, são príncipes da igreja. Não pensa que você é um bispinho, não. É por isso que eles têm muita influência nos estados brasileiros e no mundo inteiro. E na política, né? Na política, porque eles são príncipes, são chefes de Estado, representam o Estado do Vaticano. Então eles vão ter uma grande influência no mundo inteiro. O Estado Islâmico também vai ter por causa de Maomé. E a mesquita chamada El-Aqsa, ela está no lugar do templo. E a cúpula, o chamado domus do templo, quer dizer, ela está lá também. E foi nesse local que o Maomé subiu, levado pelos anjos. Então é um lugar santo para eles. Segundo o Corão. Então vai ter uma participação grande no final, o Estado Islâmico, não é verdade? E várias nações do mundo vão ter importância também. E está se formando um círculo para isso. Eu tenho falado, Lino, né, que 2018 vai ser um ano de cegueira espiritual. Está sendo. Porque os acontecimentos vão se suceder e o mundo não vai perceber a atuação, a participação de Deus em tudo que está acontecendo. Você falou do Steve Rockman. Agora, eu fico pensando assim, né? A vida é um mistério, né? Quer dizer, não depende do médico, não depende do cientista. Quer dizer, que pela medicina ele não viveria nada. Ele diz também nas suas palavras. Por isso que é um dom, né? Doutor, ele diz também que os homens, os cientistas devem olhar para as estrelas, porque o mundo acabará e a vida humana tem que continuar, mas numa estrela haverá lugar para todos morar nas alturas.
Ele relatou isso. Ele falou isso? Falou. Aí, com as nossas palavras, o conhecimento que nós temos, né, devemos olhar para Jesus, né? Ele deve ter lido a Foi Bíblia. preparar o lugar para... O Steve deve ter lido a Bíblia. Deve ter lido, com certeza. E eu achei interessante ele falar sobre a religião, que ele diz que a religião ela preza pela revelação e a ciência pela observação. Realmente a ciência acredita naquilo que vê, né? De fato, né? É verdade. Agora, eu acredito na palavra de Deus. Você sabe que lá no meu consultório, eu tenho assim na estantezinha, tem uma Bíblia evangélica. E tem assim o livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Às vezes a pessoa deita lá no consultório e fica olhando assim, fala assim, o senhor tem um livro dos Espíritos, não é? Admirado. Fica admirado. O senhor tem um livro dos Espíritos? Eu falei, tem. E já li 2 vezes. Fala assim, né? Eu falei assim, mas tem a Bíblia também. Você está vendo a Bíblia ali? Eu falei, você sabe qual é a diferença entre a Bíblia e o livro dos Espíritos? Porque a Bíblia, ela foi escrita pelo Espírito de Deus. Nenhum homem escreveu aquilo que ele queria. Só escreveu aquilo que era da vontade de Deus, está escrito assim. Agora, e o livro dos Espíritos? A senhora sabe quem escreveu o livro dos Espíritos? Você sabe quem? Foram os Espíritos. E a senhora está deixando de acreditar na palavra de Deus para acreditar na palavra dos Espíritos. Entende como é que é? Uma boa advertência, né? Não é uma advertência, mas está escrito, livro dos Espíritos. Quer dizer, só os Espíritos estão falando. Nós falamos muito sobre ressurreição hoje, né? Então não existe reencarnação. Existe ressurreição. A ressurreição. Né? Serão 2, de justo e o que o Espiritismo prega é a reencarnação. Então, gente, 12 horas e 4 minutos. A gente pode falar de manchetes. Você quer falar alguma coisa de manchetes aí? Ô Celso, nós falamos tanto hoje, sem querer, de Papa, mas eu achei incrível o que aconteceu em Goiás. Sim. Na cidade de Formosa, em Goiás. Um bispo e 5 padres. Vai falar hoje isso. Vai dar no Fantástico isso, olha só. Você que, por enquanto, está inventando não. Um bispo foram presos porque roubaram, olha só, dos fiéis 3 milhões de reais para comprar fazenda, para comprar propriedade. Agora imagina, o fiel recebe uma graça do santo, qualquer coisa assim, e deposita lá na igreja, no dízimo, né? Aí os bispos e os padres vão lá e pegam tudo. Falei, meu pai, que mundo que nós estamos vivendo. Quem errar merece ser punido, né? E agora diz o Vaticano, o Papa, né, que vai mandar investigar. Já mandou, já. Agora eu vou te contar, ele vai ter muita coisa para investigar, né? Lá no Chile, 80 padres pedófilos. Ele falou que era. O Papa que falou, não foi eu não. Falou que as freiras são fofoqueiras. Aí os vítimas da pedofilia se apresentaram na televisão. Não foi fofoca não. Eu fui vítima de pedofilia. Eu fui abusado pelos padres, etc. Né? Há pouco tempo também... Seria melhor liberar o celibato, né? Os padres casarem. Não, mas não adianta isso. Sim. Porque a palavra de Deus fala, convertei-vos. E o católico não se converte. Ele vive de voto, né? Mas o homem é muito fraco, né? E, doutor, achei interessante, essa notícia foi veiculada e dizia assim, a prática criminal deu-se através das doações e arrecadações dos fiéis nas festas, taxas de batismo e casamentos. Olha que doideira. Detalhe, a denúncia partiu dos próprios fiéis. O jornalista Chico Pinheiro, da TV Globo, disse o seguinte, esses não entenderam o que é o Evangelho e que o Papa deve dar uma dura neles. Olha só. E o policial civil que estava à procura, né, da perícia, foi que entrou no local, foi tirando e perguntou ao bispo, tem mais dinheiro aí, bispo? Tem mais dinheiro? Olha, fala a verdade. Não tem não. Aí eles foram procurando, acharam um outro lugar lá, onde o outro pacote. Tem aqui. Então, não importa se é padre, se é pastor, se é papa, se é delegado, se é Lula, se é quem que for. Errou, tem que fazer justiça pelo erro cometido. Não, antes de você falar, deixa eu comentar rapidamente, né? No julgamento do habeas corpus do Lula, exato, o advogado do Lula disse que o mundo está passando por um momento de autoritarismo. Ele disse isso, o advogado Lula, que o mundo está passando por... Olha, isso é autoritarismo, entende? Eu falei, interessante, gente. Ele não fala de corrupção no mundo. Ele só fala de autoritarismo. E quando, na verdade, o que está havendo hoje no mundo inteiro é
corrupção e violência. E o advogado Lula está falando em autoritarismo. Nada a ver, está completamente fora do contexto, né, da realidade. Isso falou. E haverá uma grande manifestação do Brasil essa semana. Está sendo todo mundo convocado para impressionar o Supremo Tribunal Federal, de quem nós aguardávamos a justiça e veio a decepção. Mas, doutor, agora a gente chama atenção também, o senhor falou a respeito que Deus está trabalhando e enquanto partido as pessoas não estão enxergando. Não estão enxergando. Essa Lava Jato está fazendo um trabalho assim, uma coisa excepcional. Assim, olha, a gente acompanha o noticiário todo dia, tem muita gente presa. Eu falo assim. Muita gente presa e não, exatamente. Quem não achava que ia ser preso, estão presos. A Lava Jato leva jeito. A Lava Jato leva jeito. Agora, o Supremo está merecendo uma saprema, né? Agora, a Polícia Federal... Agora, desculpa, houve essa semana um bate-boca. Isso, está anotado aí, aqui. Assim, entre o Gilmar Mendes e o Barroso, não é verdade? Gente, eu nunca... Luiz Roberto Barroso. Roberto Barroso. Parecia um cenário de briga. Olha, eu não acreditei. Falei, gente, como é que você pode imaginar Supremo isso Tribunal Federal? De um ministro do Supremo Tribunal Federal? A Corte Maior. Então, olha só, já não há mais nível, né, de corrupção. Está dividido, né? Está dividido também, né? Agora, não. Por exemplo, o Toffoli. Quem é o Toffoli? Ele era advogado do PT. Quem era o Lewandowski? Amicíssimo de Letícia? Então, como é que vai julgar contra? O ministro Luiz Roberto Barroso... Olha só um pouquinho. O Alexandre Frota lançou um vídeo agora recente, essa noite, rebaixando a nível máximo todo o Supremo Tribunal Federal. E desafiou, dizendo, vem me prender. E o ministro Roberto Barroso chamou o senhor Gilmar Mendes de vergonha para todos nós, arrogante, sem proposta patriótica, usando vocábulos ofensivos, entre tantas afirmações, alegou ser o ministro um desserviço para o Brasil e com pitadas de psicopatia. Que coisa também. Mas como é que um psicopata pode julgar alguma coisa? Quer dizer, um juiz, porque ele fez o julgamento, né? Quando ele falou que era um psicopata, ele fez o julgamento. Mas para nós, esse Gilmar Mendes também tem as suas condutas muito assim. Não é Gilmar Mendes, ele é Gilmar, ele é Gilmar e Mandas. O doutor, 12 horas e 10 minutos. E como diz o ditado, né? Obedece quem tem juízo. Ele não é Gilmar Manda. O pessoal aí, mas manda. Vai haver uma grande manifestação brasileira aí contra o Supremo Tribunal Federal. Estão montando aí, todo o Brasil em si, estão montando uma grande manifestação. Mas foi feio, né? Feio demais, terrível. O TRF4 vai julgar o Lula agora segunda-feira. Exato. E o Supremo diz, não pode prender. Só pode prender depois que ele julgar. Então o Supremo deve estar esperando a decisão deles para depois julgar. Dia 4 é dia D, então. Agora, você sabia que na França... Que pena que acabou o programa, né? E a França? E a França, o que tem a França? Olha só, a greve gigantesca, né? Com relação lá à reforma trabalhista. Eu achei interessante que o presidente está propondo acabar com a aposentadoria precoce. A França. Privilégios também em aumentos anuais e também os trabalhos vitalícios. Está sendo uma gritaria só na O William Dias, Ereni Branco, manda um abraço para o senhor, doutor Renan. A Irani, filho do Sr. Rui, lá da Vinhola. Ah, que bom. Um abração também, Alice. Deus abençoe você. Luiz Dias Pereira, sim. 12 e 12, doutor? 12 e 12, resta alguma coisa? A palavra de Deus? Ô Celso, realmente, eu fico pensando assim, não é? Como é maravilhoso a gente... O que sobrou para nós, afinal de contas? Isso, importante. O que sobrou para nós? Rescaldo de tudo, fala aí. Não é verdade? O que sobrou para nós foi a palavra de Deus. Então, hoje é considerado Domingo de Ramos, né? Já Domingo de Ramos, né? E é interessante como Jesus entrou em Jerusalém, não é verdade? E eles falaram assim, Roshaná, Roshaná, Roshaná. Acho muito interessante, todo mundo fala Hosana, Hosana, né? E todo mundo que estava falando Roshaná, Roshaná. E Roshaná significa Senhor, salva-nos, Senhor.
salva-nos, Senhor. Então, Seria o apelo hoje do mundo, né? Então é interessante que Jesus, montado num jumentinho, não é verdade? E com uma cria do lado. Agora eu pergunto, ô Celso, por que Jesus estava montado no jumentinho? Entende? E eu pergunto, quem que o jumentinho podia carregar se não fosse Jesus? Imagina com a cria nova. O jumentinho não ia manter Jesus em cima de jeito nenhum. Mas a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, está escrito que o jumento conhece o seu dono. Aleluia. O jumento conhece o seu dono. Então quem montou em cima daquele jumentinho era o dono do jumentinho. Exato. E o jumentinho foi quietinho, rapaz, levando Jesus. Parecendo conhecer o seu dono. Eles foram botando roupas, foram botando coisas assim, e botaram roupa no caminho também, né? E foram dizendo, Roxana, Roxana, salva-nos, Senhor. Eu quero dizer para você, prezado amigo, que Jesus está à sua disposição para salvar você. Se você quiser ser salvo, não é verdade? A última palavra pertence a Deus. Jesus é o Salvador do mundo. Olha que não é Salvador no mundo, não. É Salvador do mundo. E você está num mundo tenebroso, né? Um mundo de trevas, um mundo terrível. Um mundo que está sendo governado por Satanás. Não é verdade? E Satanás tem cegado o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Jesus Cristo é a luz do mundo. Aceita esse Jesus como eu aceitei quando eu tinha 16 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz. Quem crê e for batizado? Quem crê e for batizado. Não é quem for batizado e depois crê, não. É quem crê e for batizado será salvo. Porque Deus colocará nele o selo de Deus. O selo de Deus não é guarda de sábado, não, tá? O selo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Com ele nós estaremos selados até o dia do juízo final. Selados até o dia que nós fizemos a passagem, né? Para estar aparecendo para o Senhor. Olha, bom domingo, boa semana e que você tenha também uma maravilhosa Páscoa, né? E à noite hoje, na casa de oração, na casa de oração, Júlio César, estaremos pregando a palavra de Deus. Uma boa semana e uma boa Páscoa para você também, né? E que os ovos de chocolate, né, não estejam chocos. Que Deus. Prefiro o cordeiro. Amém. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.